Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa espírita. Hoje eu vou fazer a abertura, o Gabriel vai fazer a prece inicial e no final o Edilmar fará a prece de encerramento. Eu vou ler no livro de José Carlos de Lucas, Sempre Melhor. A justiça divina tem várias maneiras de promover o restabelecimento da harmonia diante das situações em que o nosso orgulho falou mais alto do que o amor. Tudo depende da nossa predisposição em admitir o nosso equívoco e corrigi-lo tão logo possível. Dor, sofrimento e culpa são expedientes desnecessários quando o amor toma conta de nossas atitudes e faz com que o mal de ontem se dissolva no bem de agora. Perdão, tolerância, amor e caridade não são apenas virtudes inertes no caminho daquele que aspira à ascensão espiritual. São, antes de tudo, verdadeiros advogados de nossas causas perdidas perante os tribunais do além, impedindo que o martelo de nosso karma caia inteiramente sobre nós. Tudo isso é misericórdia de Deus, misericórdia divina. Convidamos o Gabriel para fazer a prece da abertura. Fazer o Soremestre, vai fazer. Jesus, Soremestre, diz o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendo vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência, e fluir para que mensageiro de Deus, e com a especialidade a pleia que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, oriente-nos no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que Ele seja para nós um arguilho, um amparo, e nos defenda de todo o mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina. Dai a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Na de Deus, de Jesus, está aberto o palestra da Josiane Dodai. Josiane Dodai. Não posso soprar o pai. Então, a Josiane hoje vai fazer a palestra para nós. Que Deus abençoe, Josiane. Assim seja. Que assim seja. Obrigada pela atenção, hein? Olha só, mas bem providencial esse começo que o Gabriel fez. Que primeiramente hoje eu vou me apresentar. Então, meu nome é Josiele Terezinha Roderjan Witkowski Kulcheski. Nome de princesa, gente, você pensa o quê? Então, nasci em São Mateus do Sul, aqui pertinho, certo? Numa cidade bem pequenininha, uma cidade bem de interior. Sou a terceira filha de 4, né? A minha mãe já conhecia a doutrina espírita. Então, eu vou contar a minha história, como eu cheguei aqui, né? No começo, para vocês saberem quem é a esposa do Edivaldo, a mulher do Daido, a Josiele. Então, e lá morei até aos 11 anos. Aí, aos 11 anos, a gente foi morar em Curitiba. Aí, morando em Curitiba, sempre tendo aquela ânsia em buscar alguma coisa a mais. Como eu falei, a minha mãe conhecia a doutrina espírita, mas no interior, onde as pessoas usavam só mediunidade para grupos mediúnicos, nem se falava que era centro espírita.
Era uma coisa de preconceito, então era uma coisa tão escondidinha que nem se tinha ideia. Para vocês imaginarem, hoje eu descubro que tem a minha avó, irmãos da minha avó já eram espíritas. E eles tudo já morreram, eu não fiquei sem saber nada disso. Pense. E agora a gente vai até São Mateus, profere palestras lá, conhece o pessoal do movimento, né? Bem interessante. Mas vejam como o mundo dá voltas e a gente nem sabe. Voltando aos 11 anos, fui morar em Curitiba, aí ia na igreja, mas não tinha, faltava alguma coisa, né? Eu não nasci em berço espírita, eu tive conhecimento da doutrina desde pequenininho. Aí fomos morar num lugar, em Capão Raso, depois a gente foi morar lá perto da vila, daí lá com amigos em comum, que a gente tinha, né? Aí uma senhora, uma família, convidou minha mãe para ir no centro. Aí a minha mãe foi, e foi lá que eu tinha 14, 15 anos. Daí aos 16 anos eu conheci de volta, aos 17 casei, estamos aí há 40 anos, tá? Esse é para conhecerem a minha história. Mas e por que eu estou falando isso? Por que eu quis me apresentar? Não só pelo nome, tá? Mas para falar para vocês que eu venho assim de toda uma trajetória de que conheci a doutrina espírita através da família e do contato com a doutrina que a gente está tendo nesse tempo que nós estamos. Que afinal de contas, sabe quantos anos fazem que a gente está vindo direto aqui? 25 anos. Parece que foi ontem, né? A piazada eram pequenos, eles já são pais, né? 25 anos, e no começo a gente vinha todo mês. Pegava a piazada, colocava no carro e vinha, levando o curso e tudo. Olha que paciência que vocês tiveram, tudo bem, né? Em atender, em hospedar, gente, fazer 25 anos que está fortalecendo os nossos laços de família, né? Mas continuando o raciocínio. Por que falar isso? Porque muitas pessoas ficam imaginando assim, se lá em São Mateus havia toda essa situação dos centros serem bem escondidinhos, perto do rio, sabe, até onde está sendo alagado, lá tinha um centro que eu lembro-me que ia com a minha mãe, assim, mas um lugar muito escuro, muito, sabe, bem retirado. Havia tanto preconceito. Hoje, o centro do Poço Claro fez 108 anos. Vocês já pensaram como era aquela época? Então, fica para nós analisarmos como que foi o começo para toda essa família. Esses precursores que vieram atrás, que trouxeram a doutrina, trouxeram para todas as famílias uma liberdade de esclarecimento. Vocês já pensaram nisso? Todas as dificuldades que foram passadas, todas as situações vividas por essas famílias, né? Época por época, as dificuldades através do preconceito, porque hoje você falar que é espírita é normal, é tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas há anos atrás, e você assumir e ter a família espírita, era uma coisa que exigia muita coragem, dedicação e muita força. Então, este reconhecimento deve-se a todos esses precursores. Mas mais ainda, pelo fato de que eles vieram trazendo a mensagem geração a geração e com muita naturalidade. Olha só, era muito fácil, como é agora, aprender e compreender a doutrina espírita em casa. Porque muitos de vocês, que estão na família, aprenderam doutrina espírita desde o berço, né? Tudo que é falado sobre espiritualidade, sobre a imortalidade, sobre tantas coisas, era uma coisa tão natural que não precisava você pegar um livro e ficar ali e pensando e matutando. Não, era uma coisa do dia a dia. Veja que coisa interessante, que coisa bacana. Vocês já pararam para pensar nessa situação? Vocês todos
né, tem a maior liberdade e a maior facilidade em materiais para estudo, desde aquela época. E por que eu estou fazendo essa referência também? Porque nesses 25 anos que a gente está vindo, a gente tem muitos amigos lá em Curitiba, principalmente lá no Mensageiros, onde a gente frequenta. E lá, como a gente vinha todo mês, eu sempre contava, né? Gente, nós vamos lá para o interior de Santa Catarina, que o Edevaldo vai fazer o curso, que ele sempre deu as palestras, né? E o pessoal dizia, nossa, mas veja, se aqui na capital, né, tem esse centro, imagina no interior, deve ser assim pequenininho. Eu dizia, gente, tem um centro que fica lá no meio do mato, você entra. Quando chega, é uma clareira, é um centro gigante, e uma família inteira participa. Eles diziam, ficava imaginando, né? Aí outros eu dizia, gente, a gente vai lá e a gente senta no almoço, no café da tarde e conversa sobre doutrina espírita. E mais, eles têm uma parabólica que passa programas espíritas 24 horas. Aí o pessoal ficava, sim, ai, você, ficava pensando, porque como que pode uma coisa tão natural e tão simples e tão fácil? E lá, as pessoas, a grande maioria, é um ou outro, ou sua esposa, ou seu marido, que vai sozinho. Mesmo que ele escute as melhores orientações, as melhores palestras, eles não têm com quem dividir. Que vai contar para um, vai dizer, nossa, mas isso não existe. Vai contar para outro, já acha que está maluco, né? E aqui, nesses momentos que se vive a doutrina espírita em família, eu contava que era a coisa mais natural do mundo. Se falava, conversava e mais, tinha encontro da família. Eles diziam, meu Deus, todo ano eles se reúnem e fazem um encontro, com estudo, com todo mundo participando. Eles diziam, meu Deus, isso existe? Porque para eles era muito longe da realidade vivida lá. Então vejam, quantas coisas na história, claro, da história aqui, e tão fácil, tão simples para todos, e para as pessoas que estão de fora, ou que têm mais dificuldade, era uma coisa assim inimaginável, que se pudesse encontrar alguém que numa família toda, a hora que houvesse um problema difícil, né, uma dificuldade, tipo um desencarne, não havia aquele desespero, aquela coisa tumultuada. As pessoas tinham entendimento para dizer, calma, vai passar, só passou de plano. Hoje estivemos visitando a tia Dina e a gente brincando, veja, quando que você numa família que não é espírita, você consegue conversar que nem nós estávamos com ela. E ela, não, eu estou arrumando as coisas, mas eles estão me aguardando, eu já estou deixando. Alguém dizer assim, não, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, eu vou deixar esse corpo para mim ir para uma casa que está sendo construída, onde tem um jardim me esperando, com a maior naturalidade, com a maior simplicidade, com amor e sem medo. Olha que coisa fantástica de ter, aonde muitos e muitos se desesperam e se lamentam e choram, e faz aquela coisa, uma coisa natural. Vai sentir a saudade, a dor da ausência, mas gente, tem consolo, sabe que vai continuar. Quantas vezes as pessoas entender que essa imortalidade muda de roupa, muda de situação, muda de ambiente, mas continua vivendo. E todos que conviveram conosco, né, estarão lá, participando, esperando, com a maior simplicidade e naturalidade. Assim como quando nasciam as crianças, né? Pensem só, os antecessores, nasciam aqueles espíritos bem calmos, bonzinhos. Aí todo mundo dizia, nossa, esse espírito mais evoluído. Mas daí nascia um mais peralta, mais danadinho, implicante. Dizia, nossa, esse espírito exige mais atenção. Esse veio lá da turminha. Na brincadeira, sabia-se lidar uns com
com os outros das situações vividas pelo conhecimento da doutrina. E, gente, não eram pessoas que tinham faculdades, grandes conhecimentos intelectuais, né? Aquela coisa de ter diplomas. Não. Na simplicidade de saber ler, leiam e entendiam. Que coisa simples, né? E legal. E a gente falando com a tia Tereza também hoje à tarde ali, ela, nossa, eu penso em fazer uma faculdade, mas é isso que a gente vai continuar fazendo. E a gente tem essa expectativa, né? Puxa, aqui eu estou fazendo uma coisa, lá eu vou dar continuidade a isso. Então veja a naturalidade com que é vivida as situações. Alguém passa por um problema financeiro muito grande, numa família. Aí todos, numa conversa, numa reunião, é um momento, é o que precisa, de repente é uma prova, é uma expiação, mas todos têm uma resposta com lógica, raciocinada, não é? Alguém passa por um problema muito sério, muito grande, muito grave, todo mundo já sabe raciocinar sobre aquilo. E uma das coisas que eu admiro na família de todos vocês, a qual eu coloco também, é essa união disso tudo, que um passa por uma situação, o outro está vibrando, está atendendo, está fazendo irradiação. Que coisa legal! Não são todas as famílias que são assim, gente. Se nós formos ver, são pouquíssimas. Então, quanta coisa boa para se valorizar em toda essa história que vem desta casa, das outras que saíram daqui, desmembraram, do Poço Claro que a gente conta para o pessoal, os nossos amigos, alguns nós trouxemos com o Edivaldo para vir fazer palestras ali, que a gente dizia, gente, no meio termina a estrada e aparece uma casa gigante que tem uma luz, que é uma coisa que os passarinhos cantam durante a palestra. E o pessoal fica, meu Deus, ficam pensando, né? Analisando. Existe? Eu falo, existe. Eu não minto. Eu vou falar, né? Levo foto ainda pro pessoal. Mas vejam, e uma coisa natural e que está fazendo a sequência na nossa vida. E simples, não é? Não exige nada. Nada. Aí vai dizer, vieram aqueles muito fortes, aqueles espíritos corajosos, que a gente pode dizer, que trouxeram tudo isso e deixaram essa bagagem de uma forma tão bacana para que todos só dessem sequência. Assim como o Edivaldo colocou na palestra hoje à tarde, que um entrega o bastão para o outro fazer a sua caminhada e assim sucessivamente. E a gente vê assim o nosso papel. Olha que coisa legal da gente ver em todo esse contexto. A hora que você analisa sobre tudo isso, você vê assim que a história é linda. Aí você lê esses romances, fica admirado, mas se vocês forem ver as histórias dos avós, dos tios, dos pais de vocês, também dá uma história inimaginável. Porque é uma coisa que trouxe um tesouro, uma dádiva, que ninguém vai tirar. Ninguém. Só vai agregar. Que coisa legal, né? Que coisa interessante ter tudo isso e tão nas nossas mãos. E pessoas lá de fora, que a gente vê lá fora, eu coloco assim, Curitiba ou qualquer outro lugar assim, que a gente conta, meu Deus, que coisa mais inimaginável. E tem. Que nem a gente lê as biografias dos grandes autores, mas vocês têm as biografias dos parentes. É ou não é? Que deixaram uma grande bagagem. E aqui eu trago uma mensagem, que esse livro foi escrito em 1964. Pode ser que muitos de vocês não tenham nem nascido ainda, né? Eu também não tinha nascido nessa época. Tá? 1964. E o nome veio colaborar com o nome da casa, que é Ceareiros de Volta. Alguém conhece esse livro? Divaldo Vieira, Ceareiros de Volta. O que é esse livro? Esse livro conta a história de muitos nomes da doutrina espírita que desencarnaram e mandaram mensagens para nós, para todos nós. E tem uma passagem que me chamou muito a atenção, que veio no livro
tá? Até marcado. Quando eu peguei esse livro na nossa biblioteca, tem livro que aparece lá que não sabe nem da onde, acho que materializa. E o nome é muito sugestivo e necessário para o nosso momento. E me permitem ler cada parágrafo, mas vai ser muito interessante e vai colaborar com tudo isso que nós estamos vivendo. Que o tema é Espíritas pela segunda vez. O número dos reencarnados detentores do conhecimento anterior ao Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Quer dizer, o conhecimento que a doutrina espírita está trazendo. Quanto mais a individualidade consciente mentalize o mundo espiritual na vida física, mais facilidades obtém para lembrar-se dela em outro. Quanto mais a gente estuda a doutrina espírita aqui agora, lê, vai adquirindo conhecimento, assiste os filmes, as palestras, está sempre em contato, esse conhecimento vai ficando impregnado em nós. Gente, vai ser o nosso patrimônio espiritual. E eu vou dizer para vocês, é o único que a gente vai levar. A bolsinha bonita, fica. Não vai, pega assim. Vai ser o nosso patrimônio espiritual. E nessa situação, na hora que você lê e você gosta do que lê, quanto mais você adquire amor por aquilo, mais ele vai entrando no teu patrimônio espiritual e vai agregando tudo isso para a próxima vida. Por que crianças nascem tocando piano, tiquinhas lá? Porque numa encarnação passada elas já faziam isso, mas com amor. Porque essas crianças sabem matemática que você fica abismado. Porque eles já usavam a matemática na encarnação passada com amor, gostavam do que estavam fazendo. E a Nete Guimarães cita muito isso pra gente nas palestras, que quanto mais você gostar daquilo que você faz, mais vai ficar como agregação para o nosso espírito, mais vai ficar no nosso tributo. Então vejam como é interessante nós gostarmos do que a gente está fazendo. Mas tem mais coisas bem interessantes. Na militância doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade espírita vincam a alma de profundas e claras percepções que transpõem a força amortecedora da carne. Quer dizer, é muito forte todo esse conhecimento. Os princípios espíritas, pouco a pouco, automatização na mente através dos reflexos morais condicionados pela criatura, assentados do sentimento intuitivo da existência de Deus, da sobrevivência da morte. Cada vez mais a gente vai tendo isso como noção dentro de nós. Daí nasce o valor da leitura, da meditação, da troca de ideias, de estudar e exercer todo esse conhecimento que a gente vai fazer com que se torne uma bagagem espiritual. Mas aqui diz uma coisa bem interessante. A maior prova da eternidade do espiritismo, dos caminhos humanos, é a consolidação de seus postulados na consciência, de vida em vida, século em séculos. Mas agora, a Terra recepciona atualmente a 5ª geração de profitentes do espiritismo, compostas de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez. Isso em 64. Ele estava colocando que já era a 5ª geração que tinha conhecimento da doutrina espírita. De 64 para cá, dá para dizer que tenha tido mais umas 2 que seja. 7 gerações, pode ser que nós estejamos na doutrina espírita pela segunda vez. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Esse evento é de suma importância na espiritualidade. Reclama vigilante dedicação dos pais e viva perseverança dos médicos. Mais acentuada abnegação dos evangelizadores da infância, maior compreensão de todos. Veja que interessante.
tudo aquilo que a gente aprende em casa, como a gente estava falando, tão simples, e se fala, e comenta, se diz um problema, de repente, uma dificuldade, um problema obsessivo, que se ensina o que é, cria-se uma bagagem, uma estrutura para que a pessoa saiba lidar com os problemas da vida. Que em casa você ensinando e você mostrando tudo que se deve melhor viver, fica muito mais fácil o aprendizado. Então não é só na leitura, você tem que ter a vivência. E essa vivência a gente vê assim. Então vejam que interessante, várias gerações vão se passando e podemos nós estar nelas. E olha só essa frase aqui que eu achei bem interessante. Auxilia os novos velhos mergulhadores da carne, divide com eles os valores espirituais que possuis, oferece a certeza da tua convicção, a alegria da tua esperança e a caridade da ação. Se eles descem, se eles vêm à nossa procura aqui, é indispensável recordes que esse companheiro reencarnante contigo, de teu coração, junto deles serão conhecidos na vida maior, por muito se amarem. Então vejam que interessante, Ceareiros de Volta. Aqui tem N autores, até mesmo Spinelli, trazendo mensagens daquilo que eles viveram e trazendo orientações para a gente, da vida, da conduta, no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, como diz o Haroldo, a gente se distrai. Ai, como é fácil se distrair, né? Ainda mais com esse Instagram aí. Você vai, você vê, fica 2 horas lá. Distrações, a gente brinca, distrações, mas não só isso. Quanto tempo a gente deixa passar sem você dar a real, vamos dizer, a real utilidade para essa nossa vida? Nós não podemos brincar de reencarnar tudo, como o Edevaldo falou hoje. A gente tem que ter consciência. Somos espíritas? Somos. Então, viver condizente é isso, mas principalmente entender que amanhã pode ser diferente. E daí? Né? Como vai ser? Por isso, como aqui fala, quanto mais a gente pensar que existe espiritualidade, como é lá, o que se vai fazer lá, o que eu posso esperar de lá, vai ficar mais fácil a nossa adaptação. Vocês não concordam? A gente vai chegar num lugar, assim, tipo uma viagem que vai fazer, se você conhecer ou tiver ideia do que tem lá, fica mais fácil você se ambientar do que você chegar e ficar perdido no local. Então vejam, e tudo isso se tem dentro de casa. Que nem eu cito para minhas amigas, na conversa do café, ouvindo uma palestra na televisão. O pessoal ouve palestra na televisão, eu falei, nossa, o pessoal ouve dia e noite. E rádio, tem o rádio, pior, mais ainda, né? Eu falei, tem até rádio. Aí, porque lá não pega parabólica, né? Não tinha canal, mesmo os canais fechados e abertos não tinha. Então se pegava a Boa Nova, o Mundo Maior, somente aqui. Então você citar coisas assim, se tornava assim uma coisa das pessoas ficarem imaginando. E essa liberdade de se conversar, de se trocar ideia, de se aprender uns com os outros, é de uma felicidade, gente, como está escrito aqui, que a gente ainda não faz ideia. Do quão bem traz para o nosso espírito e para aqueles que estão à volta da gente. Por isso que trazendo essa ideia, que me veio de montar essa palestra sobre esse tema e esclarecer a vocês como é que é, para ter uma noção de quanto o tesouro que se tem. E uma cidade inteira, assim, que a gente brinca, porque é um parente aqui, um parente ali, um parente lá, mas são todos. E diante de uma situação necessária, todos estão juntos para colaborar. Isso é uma coisa bacana, porque a família é grande, e a família espírita mais ainda. E para vocês terem mais uma informação, agora que a gente está vendo algumas casas lá com o Edevaldo, que nem esse Caminheiros que ele faz o curso, que tem o sábado da família, né, a união da família, que daí o pessoal vai cedo para o centro, ajuda a fazer sopa, tem palestra, tem coisas para as crianças, coisas que vocês já estão fazendo isso há muito tempo, é ou não é? E como é
vai buscar a felicidade, né? E a felicidade está pertinho. Uma das mensagenzinhas eu fui procurar historinhas no momento espírita, para trazer para vocês. Aí conta-se que tinha um sábio, e ele chegou numa cidadezinha bem pequenininha. E esse sábio estava sentado em cima de um boi. E chegou nessa praça e ficou lá, olhando, meditando, e o povo da cidade olhando. No primeiro dia eles só olhavam. No segundo dia eles começaram meio a tirar um sarro dele. No terceiro dia eles foram e perguntaram: mas o senhor veio aqui na nossa cidade, não falou nada, não disse nada, não perguntou nada. O que o senhor veio fazer aqui? Eu estou procurando um boi. Ele, um boi? Mas o senhor está sentado em cima do boi? Ele, sim. Porque é a mesma coisa que vocês fazem. Tudo que vocês buscam lá fora, lá longe, porque a felicidade está lá naquele outro lado. A felicidade está em tal lugar. A felicidade está em ter tal coisa, em obter tal coisa. E não observam que a felicidade está ali, embaixo de você. Então fica para a gente pensar, né? Quantas das vezes nós não estamos dentro já da felicidade sem valorizar, sem dizer, puxa, meu Deus, olha que coisa. Tenho a saúde, a inteligência, a gente consegue pensar. Vocês já fizeram essa análise? Quando a gente vê aquela, tem uma pessoa assim dos Estados Unidos, que o rapaz nasceu sem os braços e sem as pernas, né? E ele saía fazer palestras pelo mundo inteiro, casou e teve filhos. Gente, sem braço e sem pernas. E você machuca o dedinho ali, você já fica todo perturbado, né? Pense. Então são limitações gigantescas que talvez a gente não teve, porque a gente não está pronto. A gente não ia conseguir. Então Deus dá assim as tarefas, as dificuldades, de acordo com aquele que pode passar. E aquele que vai ter, o ombro que vai conseguir. Então, cada dificuldade que vem pra gente, é a gente pensar assim, nossa, essa eu acho que meus ombros vão conseguir superar. Então, vai dar certo. Tem uma frase que eu mostrei aqui, para mim não esquecer para passar para vocês, que eu achei muito legal sobre felicidade, que foi o... aqui, ó. Felicidade não se resume à ausência de problemas, mas na sua capacidade de lidar com eles. Não é? Ninguém pode dizer que não tenho problema nenhum. Ergue a mão aqui quem está sem problema. Ninguém vai. Porque se não é teu, é do teu irmão, é de alguém muito próximo que você ama e que dói em você a dor dele, a doença, o problema, a dificuldade. Então vejam como é interessante. E aí eu trouxe essa frase aqui. Felicidade. E daí, quem quer ser feliz? Pega o dedo aí, gente. Todo mundo. Nossa, todo mundo quer ser feliz com certeza. Pode ser irmão, né? As duas. Participar da aula. Traga o marido para ele vir participar aí na primeira cadeira e ele... Mas aí eu trouxe uma lição para vocês. Felicidade é igual CT mais FF mais VV. VV não é o Vitor. O Vitor... Eu não posso tossir. Essa felicidade só da Lili. CT não é do Caju, tá, Ed? Por favor, não é o CT do Atlético. Não é? Não é. CT mais FF mais VV, que dá felicidade. O que será que é? Consciência tranquila? Vamos ver. Bom. Acertamos lá. Agora vocês vão dizer, consciência tranquila. Puxa, mas consciência tranquila é o quê? Não ter dívida, não ter boleto para pagar, não ter uma prescrição. Não somos felizes. Não dá, aí não dá. Tá com o cartão de crédito lá, não. Consciência tranquila é quando a gente tá assim, sossegado. Você pode olhar todas as pessoas com os olhos, porque você tem a consciência tranquila de que você é
de mostrar-se para os outros e você ver os outros. Que vocês observaram que tem gente que não olha nos olhos das pessoas? Ela vai conversar com você, eu conversar com você. Porque olhar nos olhos precisa a gente ter, porque você entra dentro do ser, dentro do outro. E é uma coisa muito legal, porque você se mostra como você é, né? Então, consciência tranquila é você estar aonde você está, como você é, sem querer aparecer ser o que não é, né? E a gente ter essa consciência de dizer, fiz tudo o que pude, ou melhor, foi lido aqui pelo Yacir, na questão dessa mensagem, falou da culpa. Porque quantas vezes você fica pensando, puxa, mas eu podia ter feito mais com fulano, e fica se culpando, se martirizando. Não, gente, a gente já faz o que a gente pode e o necessário sempre, para a gente ter a nossa consciência tranquila. Ah, eu tinha que visitar alguém. Puxa, eu vou fazer nem que seja 2 minutos para minha consciência ficar tranquila. Você não pensa assim? E é desse jeito. Mas nem que seja um pouquinho, mas que a gente faça, né? Para que a gente fique tranquilo conosco mesmo. A Janine fala uma frase que eu gosto muito nas palestras dela, que ela diz assim, quando a gente for dormir, que a nossa consciência aplauda o nosso dia. Pense, será que tem dias que a nossa consciência aplaude ou tem dias que ela dá um puxão de orelha em nós? Né? Consciência. Então, porque a consciência vem de tudo que a gente aprendeu, de tudo que veio lá de trás, desses conhecimentos que vieram da família, dos antepassados, de todos aqueles que nos trouxeram exemplos, que a gente não tem uma coisinha para dizer. Eu posso dizer, eu entrei na família, mas já considero, né, de estar junto assim, mas pense quanta coisa legal vocês viveram. O Edivaldo conta as histórias, nossa, é tanta coisa bacana que até eu fico pensando, né? As evangelizações eram feitas pelas mães, né? Evangelização não tive, eu já cheguei na mocidade, já fui, né? E aprender a doutrina parece que foi mais exigido assim. E com naturalidade dentro de casa, o quão mais fácil é. Por isso é que fala nessa mensagem, a responsabilidade com esses que estão chegando pela segunda vez. Esses ceareiros que estão nascendo nas nossas casas, podem ser aquela turma que começou e está vindo de novo aqui para dar continuidade, confirmação e ainda melhorar o que foi feito. É ou não é? Então, a gente prestar atenção nisso. Fé no futuro. Gente, nós temos que acreditar no futuro, né? Por mais que você saia daqui, aí você liga a televisão, milhões de coisas, né? Uma é as coisas da natureza, outras guerras que a gente está vivendo, situações alarmantes em todas as situações, mas e cadê a nossa fé? Que não foi dito para o Chico uma vez, assim, perguntaram para o Chico, mas Chico, e se explodirem o mundo? Uma bomba vir explodir tudo? Aí o Chico calmamente, daí Deus arruma outro planeta para nós. Legal, né? Porque nós somos imortais, nós não vamos explodir junto, tá bom? Vai ser colocado nós em um outro planeta. Então, simples, gente, é a confiança. É isso que a gente vinha comentando com a tia Tereza no carro. Nesse instante agora, o que mais fortalece nós, interiormente, é a confiança, não é? Porque se você for dar, assim, abrir para as pessoas ficarem falando, e, meu Deus, entrando em pânico, você de repente, não é assim. Cadê a confiança? Cadê Deus? Olha o tamanho desse universo, a gente é terra um pontinho. Eu tenho assistido as aulas do Zé pela internet, muitas do Livro dos Espíritos, e ele traz para vocês, gente, muito legal, os planetas e tudo mais, umas aulas muito bacanas. Gente, para mostrar para a gente que nós somos um grãozinho de areia. Olha só. E nós estamos só começando. Pense o que nós temos para frente. Mas para nós chegar lá, nós temos que passar de ano aqui. Nós podemos vislumbrar, né?
um mundo que nem Júpiter, né? Mozart mora em Júpiter, uma casa de cristal, uma coisa fantástica que está lá na Revista Espírita que você fica encantado. Mas a gente vai poder morar lá só se a gente for meu irmãozinho. Tá igual criança. Sinto muito. Só se for muito legal, a gente vai ter uma casinha lá. Mas todo mundo pode chegar lá, mas tem que se esforçar. E o esforço está aqui, agora, hoje. Não é achar que ano que vem, não. É agora, né? E valorização da vida. Estamos nesse corpo, com essa família, com essas pessoas, com essa vida que a gente pediu. E, gente, abençoados no Brasil. Olha que coisa legal, não é? Se nós vermos, a gente sempre comenta, o Brasil tem a maior liberdade religiosa de todos os lugares. Nós pudemos hoje ir no centro de tarde, vir aqui de noite, confortavelmente. Quantos países lá que o pessoal se reúne, mesmo espírita, assim, se reúne num cubículo, às vezes pagando um aluguel exorbitante, uma dificuldade de literatura, e a gente está aqui com tudo, gente, demais. Temos até muito que nem dá tempo de ver tudo. Então vejam só, valorizar essa vida que a gente está tendo. Pode não ser aquela que você idealiza e você pensa, se eu for reencarnar, quero nascer rico, bonito e com saúde. Nós estamos mais ou menos em cada um, né? Mas tá bom. Estamos aqui, né? Olha o privilégio. Eu sempre cito nas palestras lá em Curitiba, assim para as senhorinhas, que aqui só salva uma pequenininha ali. Mas a maioria de nós, gente, está da metade para frente da nossa caminhada, não tá? Olha só, nós temos um caminho. A linha de chegada está lá. Tem uns que estão quase pertinho, outros estão mais ou menos, mas a gente está chegando. E vai ser irreversível nós voltar agora. Nós só temos que ir para frente. E o que a gente está fazendo com esse pedacinho que falta? E a gente não sabe quanto tempo vai demorar esse pedacinho. Então, que a gente valorize esses instantes. Que nem eu brinco, se a gente vem à casa espírita, vamos ficar aqui, porque o nosso pensamento é danadinho. É muito maluco. O pensamento está aqui, ele está lá fora, está em todo lugar. A gente tem que segurar ele aqui de novo, né? E o palestrante faz micagem, né, Zé? E vem, e nossa, não sei o que, chama atenção e dá tchau aqui para as pessoas verem, porque senão a gente já está pensando em casa, o que vai comer amanhã, no domingo, e voa. E a gente tem que, educar o nosso pensamento. Porque aonde estiver o teu pensamento, aí é o teu coração. Então, vamos prestar atenção, gente, aonde que a gente anda colocando. Então, nesse sentido, quantas coisas para a gente aprender e viver, porque, afinal, é uma felicidade, por mais que estejamos vivendo todas as situações, somos felizes em estar em provas e expiações. Por quê? Porque hoje, gente, a gente já fala, já faz... Há milênios atrás, nós estávamos lá que uns trogloditas. Pense o quanto a gente já cresceu. Olha como nós estamos mais bonitinhos, né? E por esforço nosso. Olha que legal. E ajuda uns dos outros, a gente já está aqui. Olha só, a gente já está bem melhor. Se for olhar lá atrás o nosso processo evolutivo, a gente já foi bem feinho, bem ruinzinho. E olha como nós estamos hoje. Bacana, né? E a propensão aí, mais para frente e melhor. Então, vale a pena fazer um sacrifício, não vale? Com certeza, porque todo mundo quer essa felicidade que é colocada aqui. Mas a gente só vai ter se a gente se esforçar. Nos permitamos banhar na luz do esclarecimento, nos momentos em que nos dedicamos a receber o remédio que nos auxilia a sair da ignorância. E nesses instantes recebemos os ensinamentos para reconhecer e entender a felicidade. Esse remédio que nos auxilia, gente, às vezes é meio amargo, né? Esse remédio que faz a gente evoluir e melhorar, às vezes ele é meio doidinho, porque ele chama-se dor. E às vezes não é só a dor física que dói, às vezes a nossa dor moral também,
aquela dor da nossa ignorância. Então vejam, tudo aprendizado. Quantos esperam a felicidade e não aproveitam os bons momentos que passam? A felicidade não é um destino, mas sim o trajeto. Tudo o que a gente está passando. Vocês já pararam para pensar aonde está a felicidade? Como faz para conquistá-la? Basta olhar no espelho e, ao reconhecer um sorriso sincero vindo do coração, começamos a entender que cada um é responsável por sua felicidade. Ao acordar, nos deparamos com uma nova oportunidade para buscar sermos felizes. Fazer com o outro tudo o que pudermos fazer. Tratar as pessoas indistintamente e olhar nos olhos, abraçar e sorrir. Seja acompanhado do sol, da chuva, do canto dos pássaros ou da inocência de uma criança. Faça o que for necessário para ser feliz, mas não esqueça que felicidade é um sentimento simples, que você poderá encontrá-lo ou deixá-lo embora por não perceber a sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes, que nos atormentam ou provocam inquietude no coração. Isto porque ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. Porque a gente bota a felicidade onde a gente quer. Se a gente estiver doente, o que é felicidade? Ter saúde, né? Tiver com dor de dentes, sabe aquela dor assim, todo mundo já teve, né? O que é felicidade para nós? Um sapato novo, uma roupa nova? Ou ir no dentista e arrancar aquele bendito dente? Ir no dentista. Tem coisas que felicidade é que está com calo no pé, o sapato mais lindo que você comprou, mas faz um calo. Que a felicidade é você tirar aquele sapato, jogar lá e ficar descalço. Não é? Coisas simples. Então, mas a gente nunca colocar a felicidade que as pessoas têm que fazer pra gente ser feliz. Ah, fulano tem que ser bom para mim ser feliz. Fulano vai ser o que ele é. E eu vou ter que buscar a felicidade me adaptando àquilo. Não colocar a felicidade nem em coisas e nem em pessoas, mas sim em fatos, em coisas que a gente possa fazer por nós. Que hoje a gente pode dizer assim, felicidade é estar aqui, ter um conhecimento que nos deixa tranquilos. Que hoje, por mais sem saber que o mundo está turbulento, a gente sabe que tem um comando, que tem um Deus que está atendendo toda a situação do nosso planeta, né? O que nós podemos fazer? Se precisa ajuda material, a gente ajuda. Se precisa ajuda espiritual, a nossa prece que vai colaborar. Certo? Então, eu espero ter colaborado, que já passou os 50 minutos. Trazer uma mensagem para vocês de alguma coisinha assim interessante e diferente. Os palestrantes são muito diferentes, mas as colocações são a mesma e a doutrina também. Então, eu agradeço participar com vocês desse momento, dessa história que a gente está construindo e colocar que, gente, é uma coisa fantástica para todo mundo quando a gente conta a história da família, a história dessas casas que trazem uma bagagem tão grande para tanta gente junto, enquanto os outros são tão solitários. Então vamos valorizar, porque olha, outras santas assim, não sabemos. O Elahá tem feito muitas palestras em Curitiba e uma delas ele falou assim, essa nós estamos espíritas. E a próxima? Não é que a gente é mandado lá para a China. Aí se nós não tiver interiorizado esses conhecimentos, mesmo nós morando lá, a gente vai ter aquela ânsia, a gente vai saber, a gente vai querer ajudar as pessoas à nossa volta, com aquilo que a gente sabe, o nosso patrimônio verdadeiro espiritual. Tá certo? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Nossa, agradeço a espiritualidade, porque eu estava com uma tosse, ó, agora que eu tô rouca. Mas eu tossi a noite inteira, aí combinei com o Edivaldo. Se eu não conseguir fazer palestra, a gente faz meia-meia, ou senão ele assume, né? Mas ele rezou tanto, acho que eu consegui. Tá vendo? Ele falou assim, não, hoje eu consegui. Mas eu fico muito
grata. E é a primeira vez que eu falo aqui, né? Ele é assim, primeira vez. É que eu deixava a oportunidade para ele voltar a estudar. Não, mas gente, é uma alegria estar com vocês. Outras oportunidades virão de estarmos juntos. Tá certo? Obrigada e que a felicidade esteja em nós sempre. Nós aqui agradecemos a Michele pela primeira vez. Com certeza vai ser muitas outras também, né? E eu achei tão interessante você fazer essa colocação da família, né? Esse dia nós estávamos conversando lá na mãe, porque lá na manhã é muitas pessoas conversando, família, né? E nós estávamos conversando, porque às vezes a gente tem alguns, na família sempre tem, né? Mas a gente sempre está junto, a gente sempre está unido, um pode ajudar o outro, a gente ajuda, né? Alguém precisa de alguma coisa, a gente sempre está junto, conversando com a Rose também sobre essas situações. É tão bom a gente ter assim esse carinho entre as pessoas, entre as famílias. Isso é a nossa evolução. É para isso que a gente vê. A gente sabe que dentro da família estão os problemas maiores muitas vezes. Mas a gente está vencendo e vai vencer. E saibam que estão sendo, a gente observa isso. E é Amparado isso que sempre, eu observei nesses 40 anos. E eu lembro também bastante quando a Muja vinha para cá, que ela sempre ia lá na mãe, era gostoso, mas nós já falávamos e conversávamos. Veja. É uma saudade que fica, né? Mas uma alegria também por ela, né? Daria 5 minutos para eu falar. Com certeza, fica à vontade. É que a palestrante mexeu com os meus sentimentos. Senta que lá vem a história. Ai, que lindo. E falar um pouquinho da minha mãe, que a gente conviveu junto. Minha mãe era evangelizadora. Faz 27 anos que ela partiu para o mundo espiritual. E eu já falei lá no centro que nós demos muita gratidão a ela, porque ela mandava nós para o centro. Nós dizíamos, era no domingo. Olha, primeiro tudo para o centro, depois pode brincar, pode ir passear, fazer o que quiser. Mas ela levava para o centro. Nos anos 50, alguma coisa ali que ela evangelizou também lá. Mas queria falar aqui que já mexeram com os mais antigos, com nós. Né? Por exemplo, meu avô, o Senhor Cubia, ele era analfabeto. E meu pai, que morou junto anos, disse que ele tinha o evangelho quase de cor, escutando o filho dele, o pai da dona Eudina ali, fazendo leitura, que ele mandava ler em casa o evangelho quase diariamente, e quase decorou, de tanto que aprendeu. A dona Guilhermina, que era a esposa do seu José Pix era irmão de um dos fundadores lá. Nós fomos visitar ela, tinha 93 anos de idade, né? E ela estava bem acamada, já quase no final da existência. Disse, mas eu tenho o sentimento da minha mãe me mandar eu para a escola estudar. Era analfabeta também. E assim diversos dos mais. Porque a escola naquele tempo não existia. Por exemplo, o centro forneceu a casa para a escola, e a maioria se associava, porque daí veio o professor de Curitiba começar a dar aula lá. Daí a nossa geração e outros já estudaram, mas os primeiros eram a maioria analfabetos. E daí a dona Guilhermina ainda era uma trabalhadora do centro, benzedeira e tudo, né? A minha mãe era tão esforçada que eu me dá um dó quando me lembro. Ela acompanhou as reuniões, tanto as mediúnicas como as de estudo, ela fazia questão dele até quando estava bem idosa. Daí ela não tinha carro, a caminhonete era alta, sempre tinha que levar um banquinho para poder subir da gabina ali e lá ia para o centro, quase até o final da existência. Então deixa saudade dessas pessoas assim, a gente vê o quanto trabalharam e tudo, e nós devemos muito a eles. Isso que eu queria falar, recordando assim, que não foi tão fácil, mas a gente já não é tão criança que conviveu junto com essas pessoas. E nós admiramos também a dona Carmen, quando ela passou Clara, uma leitura, ela tinha uma leitura nota 10, podemos dizer assim, que não estava demorado escutar ela fazer a leitura quando ia lá na reunião. Então, quanta gratidão, obrigado pela oportunidade. Nossa, e lindo, imagine quantas pessoas observam isso e vocês nem imaginam. E se for preciso, a gente fica aqui até uma meia-noite conversando, contando as histórias, né? Cada um tem uma história. Como você disse, ele
agradece os antepassados Agradece. dele, nós, o pai também, a avó Sim. Madalena, né? A avó Madalena. O vovô, a vovó. Então são todos, com certeza, estão por aqui, né? Nos abençoando para que a gente continue fazendo esse trabalho que tem que ser feito, né? Sim. E assim vai. E E assim nós assim, agradecemos. tem uma oração do Elarrat que ele faz um agradecimento aos nossos pais e aos nossos avós, que a gente só está aqui agora, tendo essa oportunidade, graças a eles. Então a gente tem que orar agradecendo a eles. Achei muito linda essa oração, acho que eu passei no grupo. Passou. Bem bonito. Então era isso. Agora nós convidamos o nosso primo, querido do coração, amigo, irmão, de tudo um pouco, né? Faz parte da Para caminhada, fazer a né? nossa prece de encerramento. Lembra aqui porque ali posso cair no fio ali. Mas eu não podia fazer a prece antes de contar a minha história, né? A Josiane, ela contou como é que ela chegou na família. Agora tem que contar como é que eu conheci ela. Não vou falar isso. Mas eu queria só lembrar, porque a nossa família, os espíritos aqui da região, né? É realmente assim notável tudo que a gente tem, tudo que a gente, né? E às vezes as pessoas que estão no meio não valorizam tudo que a gente tem. Vocês conhecem aquela história do cara que queria vender um sítio? Ele não gostava, ele desacorçou com o sítio e aí pediu para o Olavo Bilac escrever o anúncio do sítio. E o Olavo Bilac colocou lá, né? Vende-se um sítio, né, com um rio maravilhoso de peixes, né? E ele escreveu o rio lá, com árvores frutíferas, e, né, com sombra, né? E foi descrevendo o sítio lá, com tudo que ele... O sítio, a hora que o cara olhou o anúncio, ele falou, não vou vender mais, isso aqui é um paraíso. Então, eu trouxe essa lembrança, porque quando a Josiane conta para as amigas dela lá, né, que aqui é a nossa família, você fala espiritismo como conversa comum, eles falam assim, não, isso aí não existe, isso é só um plano espiritual, isso é um paraíso isso. E a Josiane me conta, fala, mas claro, Itaiópolis é um paraíso, né? Então, para essas pessoas, às vezes, que a Josiane citou, que é um ou outro membro da família que é espírita, é um espiritismo interno, ela não conversa com ninguém sobre aquilo, é só dentro do centro, e saiu do centro, morre, ela não fala mais nada de espiritismo. E aqui não, aqui a gente, quando está aqui, é o tempo inteiro, né? Um perguntando uma coisa, conversando outra, esclarecendo outra, você vive isso. E eu sempre digo, a doutrina espírita para nós é uma das grandes riquezas que nós ganhamos quando reencarnamos aqui. Ele é algo que nós devemos, é uma bênção nós ter esse conhecimento. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina, né, tanta coisa, e entre as coisas, né, sobre a questão da imortalidade, que a gente não morre, então a gente não entra em desespero quando alguém desencarna, a gente ora para que ele, né, se encaminhe, que seja recebido pelos outros. Aqui a gente sente a saudade que vai ficar, mas sabe que lá tem uma festa, né, os outros recebendo, igual a Marilda, né? Nós queríamos que ela ficasse, mas vai querer ficar com o sofrimento que ela estava, né? Com a doença, tudo, terminal que ela estava ali. A gente queria que ela ficasse, mas não do jeito que estava. E não tinha como voltar a ser saudável. Então hoje ela está feliz da vida, que ela reencontrou o pai, a mãe, né? Reencontrou os tios, a avó, dá mensagem, feliz. Então isso não é um conforto. Então vejam que coisa boa nós temos. Se alguém descrevesse, então, eu não quero mais ficar nessa família, descreva a família que eu quero trocar, quero outra. Dá para o Olavo Bilac, o que elas iam fazer? Olhar assim, não quero trocar de família, essa é a melhor, não existe família melhor. Então, mas não sendo só a nossa, mas qualquer família, a gente sempre está na família ideal para nós. Então vamos pensar e valorizar em tudo que a gente tem, né? É algo assim, você mexeu com um assunto assim que, né, é alguém de fora que tinha que falar, alguém que veio de fora e entrou, porque a gente que está dentro às vezes não vê.
Então, que bom que ela falou isso, né? Para a gente se valorizar assim. Eu acho que uma coisa interessante, quando eu montei essa palestra, todas as vezes que eu montava na minha mente, gente, me emocionava muito. Eu não tenho mediunidade assim, mas a emoção que dava de lembrar deles e trazer para vocês, eu disse, nossa, eu acho que a turma toda quer que eu venha trazer, como diz alguém de fora, né? Como diz santo de casa não faz milagre. E eu falei, meu Deus, eu sem voz. E ó, agora eu tô sem voz, mas durante a palestra, tranquilo. Por isso que ela escondia de mim que ela estava fazendo. Né? Ele pode não saber, se não ia dar para estar lá. Eu disse, não, Coloca não é mais bem isso, assim. mais aquilo, não. Bom, vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos recebido, por tudo que aprendemos na doutrina espírita. Mas vamos fazer esse pensamento nesse momento, aproveitando essa oportunidade. Agradecer a todos aqueles que nos ajudaram a entrar na doutrina espírita. Que Deus ilumine e abençoe muito aos nossos pais, aos nossos avós, porque foram eles os pioneiros da família, a todos aqueles que também fundaram o centro lá do Poço Claro, que está em festa, está em aniversário, porque foi do Poço Claro que surgiu o centro lá do Papanduva, e daí surgiu o centro aqui de Itaiópolis. Então são esses que foram conhecendo e trazendo para nós. Então, um agradecimento a todos, que Deus abençoe a todos eles, aonde quer que estejam. Podem até estar encarnados entre nós, pode ser um de nós, mas fica a nossa gratidão por todos que lutaram, entenderam e insistiram até para muitos de nós aprender a doutrina espírita. Que Deus realmente acolha a todos eles, onde quer que estejam. Vamos agradecer também por aqueles que estão entre nós ainda, nossos tios, nossos pais, aqueles que estão entre nós e que também ajudaram a aprendermos a doutrina espírita. Agradecer a Deus por essa oportunidade de nós termos reencarnado e conhecido a doutrina espírita, que é uma bênção para os nossos espíritos, que acalmou os nossos espíritos que veio de tantas aflições de encarnações anteriores, e que agora a gente se sente mais calmo porque compreendeu o porquê de muitas situações de dificuldades, de relacionamentos, o porquê das enfermidades, como vencer, como conquistar a felicidade espiritual que tanto almejamos. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Mestre Jesus, por ter nos ensinado o Evangelho que tanto lutamos para aprender. Às vezes é difícil, mas o amor ensinado no Evangelho nos acalma e nós vencemos dia após dia as dificuldades. E assim, com muita gratidão, nós encerramos a esta reunião. Que assim seja. E obrigado por vocês terem enfrentado o frio. Gente, eu tenho que agradecer, que eu pensei, meu Deus, quem vai na palestra?